Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. João Gabriel Desiderato, advogado, mais uma vez aqui com vocês, nosso 21º episódio do AdClean Podcast, um podcast desenvolvido e projetado por mim, com a intenção de trazer um pouco de conhecimento, um pouco do meu conhecimento para vocês com relação à advocacia criminal, perícias no geral. Eu sou perito também, perito criminal, faço investigações defensivas, né? Tenho essas atuações, trazer um pouco para vocês num bate-papo. Estamos fazendo vídeos mais curtos e mais proveitosos, para que você consiga, de fato, assistir todo o conteúdo sem perder muito tempo, digamos assim. Hoje a gente sabe quanto que vale o nosso tempo e a correria do dia a dia. E o tema escolhido para conversar com vocês hoje diz respeito à investigação criminal realizada pelo Ministério Público, uma visão defensiva desse tipo de investigação. No passado, isso já teve mais discussão antes de ser aprovado pelo STF, já dando spoiler do que eu vou falar daqui a pouco, mas antes de ser aprovado pelo STF, que o Ministério Público pode, de fato, realizar a investigação criminal defensiva, o próprio órgão do Ministério Público poder realizar a investigação criminal. Antes disso, teve muita discussão. Tinha gente que era favorável, tinha gente que não era favorável ao Ministério Público realizar esse tipo de investigação, mas, conforme já dito, essa celeuma, esse imbróglio, esse impasse, já foi superado, né? O STF decidiu que o Ministério Público pode, de fato, realizar procedimentos de investigação criminal. Essa competência ela foi consolidada pelo STF em diversas situações. Um dos momentos mais famosos, aí, mais conhecidos, foi quando foi julgado recurso extraordinário. Eu anotei aqui para vocês, deixa eu pegar o número, 593727 de Minas Gerais. Ficou estabelecido ali que o Ministério Público pode, sim, de fato, promover investigação de natureza penal, desde que respeitados, obviamente, os direitos e garantias de quem quer que esteja ali sendo investigado. Então, isso caiu um pouco por terra. O que a legislação fala a respeito disso? A gente tem a própria Constituição Federal, né, de 1978, que preconiza ali no seu artigo 129, inúmeras atribuições relativas ao Ministério Público, dentre elas a de promoção da ação penal pública, de requisição, por exemplo, de diligências investigatórias junto ao delegado de polícia, junto à autoridade policial. Ficaria até estranho o titular da ação penal, que é o Ministério Público, não ter o direito de investigar por si próprio, pelo seu órgão, pelos seus representantes ali. Porque a gente, na condição de defesa, como defensores, graças ao provimento da OAB, que eu sempre falo que instituiu aí a investigação criminal defensiva, foi o pontapé inicial, o provimento 188 de 2018 foi o pontapé inicial para a advocacia criminal. Nós, na condição de advogados criminalistas, somos os mais interessados pela nossa causa, por realizar a nossa investigação. Então, nada mais justo que nós também fôssemos os titulares, uma espécie de autoridade em comparação ao delegado de polícia, autoridade que vai aí presidir, conduzir esse inquérito policial. O interesse é nosso de produzir uma prova que seja interessante para a defesa. Então, por que o Ministério Público não teria esse direito? Eu não sou contrário ao Ministério Público investigar por si só. Tem doutrinadores famosos, enfim, parte da doutrina e parte da advocacia, que é contrária a essa investigação realizada pelo Ministério Público. Eu não me filio a esse posicionamento. Eu entendo que o Ministério Público tem, de fato, o direito de fazer essa investigação. E a gente precisa fazer uma separação. A investigação realizada no inquérito policial, ela é de titularidade do delegado de polícia. De forma alguma, nesse contexto, eu concordo que o Ministério Público seja o titular e quem presida a investigação nesse contexto, porque ela é própria da autoridade policial, inclusive com garantia constitucional. Salvo engano, o artigo 144, não me recordo.
da Constituição Federal, mas é garantia do delegado de polícia de presidir e realizar as investigações. Nessa condição do inquérito policial, o Ministério Público teria o direito, tem o direito garantido pela Constituição, inclusive, exercer o direito de fazer requisições. Tá? Requisições essas que o delegado de polícia ele não tem a faculdade de não cumpri-la, ou não cumpri-las, melhor dizendo. Ao passo que, e aí eu vou adentrar nesse tema daqui a pouco, ao passo que a defesa, no inquérito policial, tem direito de requerimento, é extremamente diferente. O requerimento ele pode ou não ser atendido pelo delegado de polícia, isso está instituído no Código do Processo Penal, inclusive, de acordo com o entendimento da autoridade policial de ser necessário ou não aquela diligência requerida pela defesa. Tá? Mas seguindo no nosso tema, além da Constituição Federal, a legislação, existe uma lei complementar, que eu também anotei aqui, 75 de 1993, e a Lei Orgânica Nacional do próprio Ministério Público, também tratam da competência investigatória do Ministério Público. Essas leis, elas trazem artigos ali específicos que falam a respeito dessa condição de investigação realizada pelo MP. Então, isso já foi superado, o Ministério Público pode, sim, e no meu entendimento pode, deve realizar suas investigações, é interessado. O que pode acontecer, a discussão que pode surgir, no meu entendimento, aí seria na questão de parcialidade ou imparcialidade do Ministério Público. Eu, particularmente, não acredito que o Ministério Público seja um órgão totalmente imparcial, até porque ele é titular da ação penal pública, né, condicionado a representação ou a incondicionado. Acho difícil essa questão de parcialidade do Ministério Público na condição de titular da ação penal. Eu acho bem difícil manter essa parcialidade. Eu vou trazer aqui alguns entendimentos, alguns argumentos favoráveis da doutrina, favoráveis no sentido de que o Ministério Público pode, sim, de fato, realizar a investigação criminal, e alguns argumentos aí contrários. A gente tem aqui o argumento, por exemplo, da teoria dos poderes implícitos, que a Constituição, quando ela confere ao Ministério Público a função de promover a ação penal pública, estaria ali implícito direitos e meios, aliás, necessários para que o Ministério Público ele possa, de fato, exercer essa função. Estaria incluído, inclusive, a investigação criminal. Também, o Ministério Público tem a função de exercer o controle externo da atividade policial, que inclui também a possibilidade de realizar a investigação criminal para garantir a efetividade, a eficácia da ação penal. Então, igual eu falei, o Ministério Público não pode ser o presidente, ser quem vai presidir um inquérito policial, isso é de competência do delegado de polícia, mas o Ministério Público pode fazer uma investigação paralela, uma investigação própria, para que, se ele entender necessário, para garantir uma melhor coleta de provas, para garantir que a ação penal e a denúncia, a ação penal, no entendimento do Ministério Público, ela seja mais efetiva, tenha eficácia, enfim. São aí os argumentos favoráveis da doutrina. E existem outros que são contrários, que tratam do princípio da legalidade. Eu discordo, não sou adepto dessa corrente, não me filio a essa corrente. Alguns doutrinadores, eles argumentam que a Constituição Federal ela não confere de forma expressa poder de investigar para o Ministério Público. Essa função, então, segundo essa parcela da doutrina, deve ser exclusivamente da polícia, tendo em vista o princípio da legalidade, é o que consta ali na Constituição Federal. Existe uma parte da doutrina também que entende que há um risco de abuso de poder, um alto risco aí de abuso de poder. Existe uma preocupação de que a concentração de poderes
muito na mão do Ministério Público, possa levar aí a abusos e violação de direitos fundamentais dos investigados. E é o ponto que eu ponderei no início, né? O Ministério Público é imparcial, não é a discussão do bate-papo de hoje, mas é de se pensar, é um ponto, um argumento que a gente tem que verificar no dia a dia, se ele tem, se ele vai ter validade ou não. E aí eu trago aqui os artigos de lei, né, na Lei Complementar 75 de 1993, o artigo 8º, inciso 2º, estabelece que o Ministério Público pode realizar a investigação de natureza penal para o exercício das suas funções institucionais, e na Lei 8625/93, que é a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público, no artigo 26, inciso 1, dispõe dessa possibilidade do MP de realizar investigações criminais e requisitar diligências investigatórias. Entendo, tá? E aí entra o assunto principal do nosso vídeo, o que eu vejo na minha visão como defensor, como advogado criminalista, e pode ser que você não concorde com isso, é um direito seu, nem todos os advogados creio que concordem comigo, é no sentido de que a defesa também tem que ter o poder que o Ministério Público tem, principalmente no inquérito policial, mas na própria investigação criminal defensiva, o Ministério Público, por ter poder de requisição, toda prova que ele solicita em qualquer órgão, em qualquer instituição, ele obtém. Qualquer testemunha que ele precise ouvir, ele consegue, né, sob as penas da lei. Assim como o delegado de polícia consegue. A defesa, por outro lado, tem uma dificuldade muito grande no curso de uma investigação criminal defensiva, você obter alguns tipos de prova. Então, se você intima uma testemunha para ela ser ouvida, ela não tem obrigação. Existe uma condenação para que ela, no caso dela não quiser ser ouvida e não comparecer para essa oitiva com o advogado que está presidindo a sua investigação criminal defensiva. Por vezes, requerimentos que você faz para algumas empresas, principalmente privadas, né, os órgãos públicos, com a lei de acesso à informação, a gente acaba tendo uma facilidade maior de conseguir algumas provas, alguns documentos, algumas imagens, enfim. Mas existe uma dificuldade com empresas privadas, com o indivíduo em si, que não seja uma empresa, mas um morador de uma residência, por exemplo, que teria uma câmera que pudesse pegar uma ação ali que seja favorável à defesa. Se você faz o requerimento direto para a pessoa, ela não tem obrigação de fornecer, ela não precisa fornecer. Normalmente a polícia e o Ministério Público consegue esse tipo de prova. Então, eu entendo que a defesa deve ser garantida, até por questão de paridade de armas, e isso precisa evoluir, a legislação precisa evoluir nesse sentido, garantir as mesmas condições. Tá? É difícil você enfrentar todo o Ministério Público, com todo o investimento que tem anual, e todo o aparato estatal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, enfim, sistema penitenciário, é um aparato estatal que o advogado sozinho contra, tá? Esse contra entre aspas, porque eu digo na atuação, é difícil você combater e ter igualdade. O próprio inquérito policial, por exemplo, a gente, conforme já dito no início do vídeo, a defesa tem o direito de fazer requerimentos. Se o delegado, por pura conveniência, ele vai concordar ou não em realizar a sua diligência. Se você faz um pedido para o delegado uma produção de provas, ele pode simplesmente pegar e falar, não, entendo que essa prova não seja necessária. E aí você tem que ficar brigando, requerendo ao juiz, o juiz pede a manifestação do Ministério Público para ver se ele determina a realização dessa prova. Ao passo que o Ministério Público, apenas pelo poder, e isso é garantido na Constituição Federal, o poder que ele tem de requisição, então, é um poder, quando ele requer, tem que ser, quando ele requisita, melhor dizendo, tem que ser cumprido, ele consegue a diligência que ele entender necessário dentro do prazo que ele precisa. A nossa maior dificuldade é obter uma imagem de uma câmera de segurança. Né? Os sistemas
que mantém a gravação, eles têm uma gravação curta, um período curto. Então, se você solicita para o morador de uma residência ou para o proprietário de uma empresa, imagens de câmera de segurança, ele não fornece, até você correr atrás, solicitar para o delegado, para ver se ele aceita ou não cumprir. Caso ele negue, você solicitar para o juiz, já passou o tempo, a prova ele já pereceu. Então, a gente tem que fazer uma ação cautelar, requerendo diretamente para o juiz. Tem juiz que não concorda, não é tão simples você exercer 100% o direito de defesa, o contraditório, a ampla defesa. Existem limitações. Então, a minha crítica, igual eu volto a falar, o Ministério Público ele tem todo o direito de investigar, não sou contrário a isso. A minha crítica é que deveria ser garantida à defesa as mesmas condições, tá? A briga, no sentido figurado, que a briga possa ser em igualdade, em pé de igualdade, né? Com a defesa sofrendo para conseguir alguma diligência, mesmo na condução de uma investigação criminal defensiva. No inquérito policial já há uma restrição, na própria investigação criminal defensiva a gente já tem uma limitação. Talvez no judiciário a gente consiga exercer um pouco melhor, tendo que implorar para o juiz, e algumas vezes, alguma diligência. Mas existem inúmeras diligências que elas podem perecer pelo simples decurso do tempo. E quem nos devolve o nosso direito de defesa, o nosso direito de tentar reproduzir uma prova, né, de produzir uma prova, e a garantia do contraditório, da ampla defesa, onde que fica nessa situação? A minha crítica, então, é nesse sentido. A defesa, vou insistir, vou ser repetitivo nisso, tem que ser garantida a defesa as mesmas formas de igualdade que tem o Ministério Público, que tem um delegado de polícia. Eu acho que só assim, só quando isso, de fato, estiver previsto na legislação e sendo respeitado, é que eu vou ficar tranquilo nesse sentido. E a defesa vai poder exercer seu pleno direito. Tá? Se coloque na condição de um investigado, de um réu, se coloque na condição que você vai entender que a defesa tem que ter uma participação maior nessas questões. Tem que ter uma forma de conseguir trabalhar e produzir a sua prova sem tanta dificuldade, porque não é para a gente, é para um indivíduo que tem uma garantia instituída na Constituição Federal de ampla defesa de contraditório. Está sendo exercido os órgãos públicos, as instituições públicas, as empresas privadas, o Poder Judiciário, por exemplo, o Legislativo, e aí quando eu falo Poder Judiciário, eu menciono também a Polícia Penal, digamos assim, né, que é a Polícia Civil, a autoridade policial, eles estão fornecendo essa igualdade, esse direito de produção de prova, de acesso irrestrito às provas, em tempo hábil, para que seja exercido contraditório para a defesa? É esse o questionamento. Então, na minha visão como defensor, para finalizar, e novamente sendo repetitivo, o Ministério Público tem todo o direito de produzir a sua investigação, requerer diligências, né, requisitar diligências, e esse poder deveria ser garantido também ao advogado, tá? Sob pena de se cometer alguma transigência, exercer um direito além do limite, de uma forma ilegal, ser punido pela legislação, pela instituição de classe, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Esse é o meu entendimento. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham gostado, comentem aí, curtam, compartilhem, ativem o nosso sininho para receber as atualizações. O vídeo é semanal, toda quinta-feira a gente disponibiliza um vídeo novo. E agradeço por vocês estarem acompanhando o meu trabalho. Um abraço, até mais.